E aí pessoal, nesse vídeo eu irei falar sobre os principais personagens de Game of Thrones, contando um pouco da sua personalidade e teorias sobre eles, se houver, claro. Então eu já vou deixar claro que talvez tenham alguns spoilers até a quinta temporada, mas eu vou tentar minimizar o máximo possível. Antes de começar a falar sobre os personagens, eu recomendo que quem ainda não assistiu o vídeo que eu fiz sobre as casas de Game of Thrones, dá uma passada lá e assista. Vai te deixar muito bem situado sobre o universo de Game of Thrones. O link eu vou deixar na descrição. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiramente, irei começar com uma casa que creio eu é a favorita da maioria, que são os Starks. Consideration, the Jericho. Então vamos criar uma pequena árvore genealógica deles. Eddard é o primeiro, e para quem assistiu a primeira temporada sabe que ele é uma pessoa que acredita que a honra vem sempre em primeiro lugar. Mas aí você pode me falar, mas se ele era tão honrado, por que ele ficou com outra mulher e teve o Jon Snow? Então, isso pra mim não aconteceu dessa forma, e é o que eu vou contar quando eu for falar do Jon. A esposa de Eddard, que também é conhecido como Ned, é Catelyn, que não é uma Stark de nascença e sim uma Tully. Ela se casou com ele faz um bom tempo e tiveram 5 filhos, os quais ela ama muito. Mas já por outro lado, ela odeia o Jon Snow, que é o bastardo do Ned, né? Ela muitas vezes é impulsiva, principalmente quando é para salvar a vida dos seus filhos, como quando ela libertou o Jaime para ser trocado por suas filhas em Porto Real. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os filhos deles. O primeiro é o Robb, que no primeiro livro é ainda um pouco inseguro, né? Sempre pensando se vai conseguir ser tão bom quanto seu pai, mas já no segundo livro ele se mostra bem autoconfiante. Entretanto, vimos que a sua ruína foi quando ele se distanciou da personalidade de seu pai, que ele sempre colocava a honra em primeiro lugar. Ou seja, não manteve a sua palavra com os Freys quando prometeu que se casaria com uma de suas filhas, e ao invés disso se casou com Jaime. Sansa Stark é a famosa princesa delicada e que sempre acredita em finais felizes. Até por causa disso, muita gente odiava a personagem. Mas para quem ainda assiste a série sabe que ela deu uma boa amadurecida da terceira temporada pra cá. Depois da morte dos seus familiares, parece que ela percebeu que finais felizes não existem, pelo menos no universo de God. E falando um pouco disso, ela me lembra um pouco Tyrion, na parte de usar a inteligência para sair de várias situações. Porque os dois, ao invés da espada, usam a esperteza para seguir em frente. Well, my brother has his sword, and I have my mind, and the mind needs books like a sword needs a whetstone. Arya Stark é praticamente o oposto da Sansa. Ela não gosta de ser tratada como uma princesinha, e logo nos primeiros episódios já mostra que não gosta nada de tricotar, preferindo a luta, sendo até melhor no arco que o Bran. Vendo isso, ela recebe uma espada de presente do seu irmão Jon Snow. Uma outra coisa que eu posso citar dela é que ela é vingativa. Eu não sei se vocês conseguiram perceber isso na série. Mostra que toda vez antes dela dormir, ela fala os nomes das pessoas que a fizeram algum mal e que ela vai matar. Nessa quinta temporada, ela inclusive já matou um deles. Brandon é o penúltimo filho de Ned e Catelyn. No começo ele era uma criança e, como a maioria dos meninos, sonhava em ser um cavaleiro. Porém, ele perdeu o movimento das pernas depois do acidente em Winterfell e isso já não é mais possível. Rickon é o filho mais novo e o que tem menos participação na série. Ele é irritado com tudo, até pelo fato dele ser pequeno e ter acontecido várias coisas com a sua família. Esse comportamento se reflete no seu lobo, que é o mais agressivo de todos. A minha teoria sobre ele é que ele vai ainda voltar e ser um personagem muito importante na série, então vamos esperar. You might not have my name, but you have my blood. Jon Snow é o mais honrado dos Starks na minha opinião, principalmente depois que ele se torna um homem da Patrulha da Noite. Ele teve a chance de ir embora para ajudar o seu irmão na guerra e não foi. Ele teve a chance de se tornar um Stark e também não se tornou. Ele até se misturou com os selvagens para pegar informações sobre eles. Aí você vai falar que ele ficou com a Ygritte. Sim, mas mesmo depois disso ele ainda fugiu dela para voltar para mudar. Aí você me pergunta se o Jon Snow é filho do Ned. Creio que não, e vou explicar o porquê eu acho isso. Tem várias teorias sobre quem é o pai do Jon, e pra mim a principal é que ele é o filho do Rhaegar Targaryen, que é a irmã da Daenerys, junto com a Lyanna Stark, que é a irmã do Ned. A Rhaegar foi participar do torneio de Harrenhal. Nesse momento ele já era casado com Elia Martell de Dorne. Inclusive eles já tinham 2 filhos. Entretanto, nesse torneio, ele encontrou Lyanna e se apaixonou por ela de tal forma que os dois fugiram para a Torre da Alegria em Dorne. Lá, segundo a teoria, ela ficou grávida de Rhaegar. Ele, no entanto, teve que sair de perto da sua amada para lutar contra Robert Baratheon, porque nessa época ele iniciou uma rebelião contra os Targaryen.
Nessa luta, Rhaegar acabou morto. Já Ned conseguiu descobrir que Lyanna estava escondida nessa Torre da Alegria e foi lá buscá-la. Quando ele chegou lá, descobriu que ela teve um filho e irá morrer por complicações do parto. Como último pedido, ela fala para Ned dizer que a criança era sua, pois caso ela falasse a verdade, Robert mataria a criança por ser filho de um Targaryen. E lembrando também que Robert era apaixonado por Lyanna. Então, Ned inventou uma história que o filho era dele e dá o nome de Jon. Outra forte evidência é que a suposição que Rhaegar sequestrou Lyanna é falsa, porque ele era conhecido como um bom homem, como foi citado por Jorah, Bersa e até de certo modo por Ned nos livros. Outras citações no livro provam que Lyanna não era apaixonada por Robert, e várias outras mostram que Rhaegar era realmente apaixonado por Lyanna. Outra citação de Eddard, ou Ned, como preferir, diz que a sua irmã morreu em sua cama de sangue, o que é mais provável que seja por causa do parto do que por uma febre, que é o motivo que Ned deu para sua morte. E para finalizar essas citações, tem uma que mostra que Ned está vivendo suas mentiras há 14 anos, a mesma idade de Jon nos livros nesse momento. Isso mostra que a mentira seria sobre o verdadeiro pai de Jon. Caso você queira se aprofundar mais sobre essas teorias de quem é o pai do Jon, eu vou deixar um link na descrição. A Casa Greyjoy é uma casa que tem poucos personagens com participação nas séries comparado a outras casas maiores. Por isso são apenas 3, vamos falar um pouquinho sobre eles. Começando com Balon, que é o pai de 4 filhos. Os mais importantes são o Theon e a Asha. Balon é um cara um pouco rude que respeita fielmente os costumes da sua casa. Tanto que tem até um momento qual o Theon consegue uma corrente de ouro sem ter pego de um inimigo derrotado em batalha. Assim ele faz o seu pai ficar muito puto com ele. Asha é a irmã do Theon e é muito mais parecida com seu pai do que com seu irmão. Ela gosta de liderar e mostra isso quando vai ajudar a libertar o seu irmão. Theon é um cara que na minha opinião é meio inseguro e sempre faz as coisas já imaginando o que vão pensar dele. Até por causa disso, ele invadiu o Winterfell para fazer com que o seu pai o elogiasse por ter a astúcia de invadir, quando na verdade ele fez tudo errado. Após esse evento, tudo desandou para ele, que chegou a se auto-chamar de Fëdor. O único personagem que eu vou citar sobre a casa Frey é o Alder Frey, e ele é um cara vingativo, inconfiável e extremamente filho da puta. E você já sabe exatamente o porquê. Lysa é a irmã de Catelyn e a mãe do Robin. Ela é uma pessoa que, como sua irmã, se importa bastante com seu filho e tem ciúmes do Lord Baelish, com quem se casou. Entretanto, esse ciúme acabou causando a sua morte. Robin é o filho de Lysa e o herdeiro do Ninho de Água e defensor do Vale. No livro, ele se chama Robert em homenagem a Robert Baratheon. Mas na série eles preferiram alterar o nome para Robin para não causar confusão. Ele é doente e muito mimado, principalmente porque a sua mãe o trata como se fosse menor do que ele realmente é por causa da sua condição de saúde. A Casa Bolton é uma das casas que eu mais odeio e acredito que a maioria também. Ela é composta de 2 personagens principais, Rose e seu filho bastardo Ramsay, que foi legitimado um Bolton posteriormente. Vamos falar sobre eles. Rose Bolton é daqueles caras que fazem qualquer coisa para se dar bem. Ajudaram os Freys no Casamento Vermelho e em troca ficaram com Winterfell e viraram os protetores do norte. Ele também é um cara muito frio e cruel. O seu filho, Ramsay Bolton, por incrível que pareça, consegue ser mais cruel do que seu pai. Dá pra perceber que ele gosta de machucar os outros só por prazer. Só reparar no que ele fez com Theon e com a Sansa. A Casa Martell é uma casa muito grande e importante no mundo de Game of Thrones, principalmente por eventos que ocorreram no passado, mas eu vou citar apenas os personagens que apareceram na série, então vou falar apenas de alguns. Para começar, eu vou falar sobre Oberyn, que é um cara meio sarcástico, destemido e muito inteligente. Na série, mesmo aparecendo por pouco tempo, eu gostei bastante do personagem, pena que ele deu bobeira e acabou morrendo. Ela é amante do Oberyn. Ela é apaixonada por ele e fica realmente abalada com a sua morte, sempre tentando se vingar dos Lannister, apesar da culpa não ser deles, né? O Oberyn teve 8 filhas bastardas com várias mulheres. Elas são chamadas de Serpentes da Areia. Elas tiveram uma pequena participação na 5ª temporada. Elas podem também ser consideradas ótimas lutadoras. Temos também Dorne, que é o príncipe de Dorne. Ele é um homem cauteloso e pensativo, o que chega a irritar Ellie algumas vezes, porque ela quer a vingança rápida pela morte de Oberyn, e ele pensa que tudo tem que ser calculado antes. Ele precisa de cadeira de rodas para se locomover também. E por fim, o seu filho Trystane, que é apaixonado pela Myrcella. Entretanto, ela foi levada de lá por Jaime. Para finalizar esse vídeo, irei falar de uma casa que muitos gostam e muitos odeiam, que é a Casa Lannister. Para começar, vamos falar sobre o Tywin. Tywin é um cara enigmático, então ninguém sabe o que ele pode estar pensando. Ele é respeitado por todos, até porque ele conseguiu fazer que a sua casa fosse respeitada e temida novamente. Mesmo assim, foi morto pelo seu filho que odiava.
Cersei é bela, inteligente e poderosa, e tem total conhecimento disso e os usa a seu favor. Como seu pai, está sempre tramando algo, principalmente quando trata de proteger os seus filhos ou conseguir mais poder. O segundo filho de Tyrion é Jaime. Ele é um cara que pra mim é muito injustiçado. Todo mundo fica chamando ele de regicida e tudo mais. Mas se ele não matasse o rei, milhares de vidas seriam perdidas em Porto Real. Ele, na maioria das vezes, está tentando ajudar as pessoas com quem ele se importa. Podemos mostrar isso na parte que ele se tornou um cavaleiro da Guarda Real para poder ficar em Porto Real com Cersei. Ele também, mesmo sem uma mão, foi ajudar a Brienne na luta contra o urso. Ele também ajudou o Tyrion a escapar e, por fim, foi para Dorne resgatar a sua filha. Aí eu te pergunto, ele é realmente ruim? Então, acho que não. O terceiro e último dos irmãos é Tyrion, que é sempre menosprezado pelo fato de ser um anão. É dotado de grande inteligência e, por causa dela, consegue sobreviver a várias situações. Uma teoria interessante sobre o Tyrion é que, como Jon Snow, ele também pode ser um descendente Targaryen. Sim, mais um. Enfim, vamos falar sobre ela. De acordo com a teoria, a mãe de Tyrion, Joanna, teve um caso com o Rei Louco, a Aerys Targaryen, enquanto Tywin era a mão do rei. Após Tywin descobrir esse fato, ele tentou abortar a criança, o que fez Joanna morrer e seu filho nascer deformado, que é o Tyrion. Outras evidências que podem comprovar essa teoria é que Tywin muitas vezes fala para Tyrion que ele não é seu filho, e também o fato de ele se negar a fazer Tyrion de herdeiro em Castle Rock. Outra evidência é que no livro o autor fala que ele tem um cabelo tão loiro que parece branco e que ele tem uma fascinação por dragões. Isso são características de um Targaryen. Enfim, é uma teoria que não pode ser descartada, ainda mais no universo de God que sempre tem reviravoltas. Agora eu vou falar sobre os filhos de Cersei e Jaime. Então, eu sei que eles são considerados Baratheons, mas como na verdade eles são filhos dos dois, eu os colocarei aqui. Wow, that Joffrey's a dick. Oh, you have no idea. O primeiro filho é Joffrey, que é uma pessoa meio perturbada, que se acha melhor que os outros porque é o rei, e que gosta de ver o sofrimento dos outros. Myrcella, por outro lado, é uma menina doce e boa, dotada da beleza da sua mãe, mas nada da sua personalidade. Pra mim ela é parecida com a Sansa da primeira temporada. Por fim, temos Tommen, que ainda é uma criança e já se tornou rei. Ele é um pouco inseguro, altamente manipulável, sempre fazendo o que manda ele fazer. A sua mãe utiliza muito desse artifício. Lance Lannister é o primo de Cersei e até fica com ela uma vez. Depois, ele se junta aos filhos do guerreiro, que é como se fosse a guarda real da Fé dos Sete. A minha expectativa é que ele vire um personagem muito badass na sexta temporada. Então é isso, finalizamos a primeira parte sobre os personagens. No segundo vídeo, eu vou falar sobre as casas que restaram e sobre os personagens que não são de nenhuma casa, mas são importantes para a história. Obrigado por assistirem, inscrevam-se para mais novidades e até a próxima.